Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, neste dia aqui pela TV Grandourados, e uma alegria chegar ao seu lar, poder levar a palavra de Deus à sua família e falar um pouco do amor de Deus e da graça de Deus em Cristo pela sua casa. Mas nós não podemos deixar também de falar do grande desafio que é seguir a Cristo, andar com Cristo, seguir a Cristo, ser um discípulo de Cristo, dizer a essa sociedade: eu sou um cristão, eu sou um remido do Senhor. É um grande desafio para o cristão no nosso tempo. Mas precisamos de pessoas autênticas, que tenham uma fé autêntica, vibrante em Cristo, que não se deixa abater pelas lutas e os tempos que nós temos enfrentado. Hoje eu quero tratar este tema, perseguidos por causa de Cristo. E eu quero que você atente para esta realidade e, por outro lado, que você console o seu coração no que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre este assunto. A Igreja Presbiteriana de Dourados, neste mês de outubro, mês da Reforma, estamos tratando alguns temas relacionados à Reforma Protestante do século XVI, e um deles que nós vamos tratar é esta visão autêntica do Evangelho: perseguidos por causa de Cristo, mas identificados com Cristo. Não saia daí, nós vamos dar o nosso intervalo e voltamos para meditar neste assunto. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. O texto que nós vamos ler hoje faz parte do sermão profético de Jesus. Mateus capítulo 24, versículo de número 9, diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Olha o que Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos. Eles perguntaram assim lá no Monte das Oliveiras: Senhor, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua volta? E Jesus fala assim: olha, vede que ninguém vos engane, e vede também que ninguém vos pressione, porque vocês serão atribulados e vos matarão. Não é só atribulado, vos matarão. Não é só odiados, vocês serão mortos. E depois ele diz assim: sereis odiados de todas as nações, em todo lugar, até aquelas nações que não têm uma perseguição aberta ao Evangelho. Jesus está dizendo: sereis odiados de todas as nações, é por causa do meu nome. E aqui é que está o grande detalhe que eu quero trabalhar com você hoje. Sereis odiados por causa do meu nome. Você pode ser odiado por outras coisas e não pelo nome de Cristo. Você pode ser odiado por não ter um bom comportamento na sociedade, não por causa do nome de Cristo. Você até como um crente, você pode ser odiado por ser uma pessoa ranzinza,
por ser uma pessoa difícil de relacionamento, de temperamento difícil, ou até mesmo aquela pessoa perturbadora, que não tem um bom comportamento diante dos amigos da sociedade. Então você pode ser odiado por outras coisas. Mas aqui Jesus está dizendo: sereis odiados por causa do meu nome, simplesmente por carregar o nome de Cristo e simplesmente por ser um crente. A nossa sociedade, ela tem uma facilidade muito grande de olhar de forma estranha para um crente. Então, este texto de Mateus 24, versículo 9, Jesus está dizendo: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, mas também vocês serão atribulados e vos matarão. Nós temos acompanhado que há uma tendência no mundo inteiro de os cristãos, você não pode perseguir outras classes assim, mas os cristãos você pode perseguir, já faz parte da história deles serem perseguidos. Teoricamente não é uma mentira, faz parte da história do cristianismo a perseguição aos cristãos. Então logo Jesus subiu aos céus e os apóstolos começaram a pregar o evangelho, a perseguição já começou em Jerusalém. Atos capítulo 7, capítulo 8, nós vemos ali a morte de Estevão. Jesus diz aqui, vocês serão atribulados e vos matarão. Mas nem agora não, isso acontece ao longo da história da igreja, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esses últimos dias é um tempo tenso para a igreja de Cristo sobre a face da terra, por causa do testemunho de Cristo. Então você pega lá nos primeiros anos da era cristã, nas primeiras décadas da era cristã, lá onde começou tudo, em Jerusalém, ali morreu o primeiro mártir do cristianismo, um diácono da igreja primitiva, registrado em Atos capítulo 7 e 8, chamado Estevão. Estevão é o primeiro mártir do cristianismo. Mas se você quiser pegar o próprio exemplo de Jesus Cristo, você vai ver, ninguém foi mais amado do que Jesus nesta terra e é amado até hoje, e também ninguém foi mais odiado do que Jesus durante o seu ministério e continua sendo por muitos até hoje. E este ódio contra Cristo, ele é transferido para os seus discípulos, para os seus servos, para as suas servas. Se você quer ser um cristão, você tem que entender isto e não começar a querer revidar a isto e agir com a mesma arma do mundo, com as mesmas artimanhas do mundo. Olha para o exemplo de Cristo, que foi maltratado e morte de cruz. Na cruz, olha o que fizeram do nosso Salvador. Um julgamento injusto, uma prisão à custa de traição e moeda, corrupção. Judas, um discípulo de Jesus, vendeu Jesus para os seus adversários e inimigos por 30 moedas de prata. Não foi um estranho que vendeu Jesus, foi um próprio discípulo de Jesus. Jesus fala nos evangelhos que nós seremos odiados de todos, até fala da relação familiar sendo rompida. Um filho entregando um pai para as autoridades, ele é um cristão, ele, numa perseguição aos cristãos, o próprio filho entregando o pai. Um pai entregando um filho, o marido entregando a mulher entregando o marido, e não precisa de ir longe, a imprensa está aí. Um site onde foi divulgado um soldado chinês que entregou a própria mãe para o sistema comunista na China na década de 70 e que agora, depois de passados os tempos, ele, claro, muito se arrependeu, não só de ter entregado, mas ter esbofeteado a mãe na presença dos soldados e depois assistido com um certo orgulho nacionalista o fuzilamento da própria mãe, e hoje carrega esse fantasma no seu coração. Enterrou a mãe no quintal de sua casa
E todos os dias hoje ele vai lá pedir perdão para a mãe e demonstrar arrependimento, mas fez. Então Jesus está nos alertando destas coisas que haveriam de acontecer e que nós não deveríamos revidar. Olha para Jesus, ele olhando para os seus malfeitores que abusavam dele, cuspiam no seu rosto e batiam nele, chicoteavam, colocaram ele para carregar a sua própria cruz. Todo tipo de maldade fizeram com ele, e a Bíblia diz que ele, olhando para aqueles homens, ele dizia ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus é o nosso grande exemplo em todas essas coisas. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Olha para o exemplo de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi apedrejado, e na sua defesa ele não defendeu a si mesmo, ele defendeu ao Evangelho, ele defendeu a causa de Cristo, ele não defendeu a sua própria pele. E ele foi apedrejado, e ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus subindo e descendo, os anjos de Deus descendo e subindo por esta escada que é Cristo. Então, nós temos que entender que para sermos um discípulo de Cristo, essas coisas são possíveis neste mundo. Além de Estevão, este primeiro mártir do cristianismo, a própria Bíblia, no Novo Testamento, registra a perseguição aos cristãos, perdendo suas casas, bens, a perseguição a eles por causa do nome de Cristo, por onde eles passaram, tanto na Judéia quanto na Galiléia, Samaria, Ásia, Macedônia, Caia, por onde eles foram, havia uma perseguição aos cristãos e muitos foram mortos, passados ao fio da espada. Os apóstolos de Jesus, todos eles morreram pela perseguição ao cristianismo, com exceção de João, o apóstolo João, foi o único que morreu de morte natural, todos os demais foram matados. Então, quando Jesus nos adverte que serão atribulados, vocês serão atribulados e vos matarão, é uma realidade que a igreja cristã convive com ela há 2000 anos. Aliás, a igreja cristã só existe por causa do poder de Deus, da graça e da misericórdia de Deus, e já tentaram de todas as formas acabar, difamar a igreja, acabar com a igreja no mundo, e ela permanece mais viva do que nunca no mundo. Por quê? Paira sobre a igreja o mistério da graça de Deus. Se dependesse do homem, a igreja não iria à frente, mas não estou falando de quem persegue, do próprio homem, de nós que estamos na igreja. Se dependesse meramente de nós, a igreja não iria à frente. Se dependesse daqueles que nos perseguem, a igreja já tinha sido silenciada, a sua voz profética neste mundo, da proclamação do Evangelho, da graça de Deus e da misericórdia de Deus, e que salva pecadores. Aqueles que perseguem o Evangelho são alcançados pelo Evangelho, transformados pelo Evangelho e se tornam expoentes do Evangelho, como o caso do próprio apóstolo Paulo no primeiro século da era cristã. Ele era o grande perseguidor do Evangelho nos dias dos apóstolos. Ninguém era tão perseguidor do Evangelho quanto Saulo de Tarso, e lá em Atos capítulo 9 registra um encontro que Cristo teve com ele no caminho de Damasco, mudou a sua vida, mudou a sua história, e de perseguidor ele passou a ser perseguido. Este homem foi o maior perseguidor do Evangelho antes de ser alcançado e transformado pelo Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. Não tem coração tão duro que o Evangelho não possa transformar numa nova criatura. Não tem mente tão incrédula que o Espírito Santo não possa fazer nela a obra do novo nascimento. E também não é um ajustezinho, uma lavagem, é um novo nascimento, dar uma nova natureza a esta mente, para que ela venha produzir frutos dignos do Evangelho. Então, para o Evangelho não há barreiras. É por isso que, ainda que perseguido, massacrado historicamente,
O Evangelho permanece sendo o poder de Deus para a salvação do homem. Mesmo perseguido historicamente, o cristão continua sendo uma nova criatura em Cristo, cheio de esperança, e paira sobre um crente o mistério da graça de Deus. É uma figura misteriosa. Ao mesmo tempo que caminha nos sofrimentos desta terra, tem uma esperança viva em Cristo para toda a eternidade, tem força para lutar, para progredir, para avançar. Não há barreiras para o Evangelho. Então, quando Jesus diz: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, é algo que nós temos que acostumar com isso. Não estou chamando ninguém aqui para uma revolução. A revolução do Evangelho é uma revolução silenciosa. É a revolução do amor ao próximo, do amor a Deus. É a revolução de ser fiel a Deus, ainda que todas as coisas estejam contra. É de ter uma consciência, uma fé viva em Cristo, ainda que todos venham colocar todo tipo de dúvida na sua cabeça. Permanece fiel ainda que venham as perseguições. Aliás, o texto lá, ser fiel até a morte, não é meramente aquela ideia: eu vou ser fiel a Deus até ficar velhinho e morrer. Não. É ser fiel ainda que isto lhe custe a vida. Quantos irmãos nossos morreram em inquisições, morreram em martírios e morreram ali em fidelidade, professando o nome de Cristo, foi fiel até a morte, e a sua fidelidade foi a causa da sua morte. Então Jesus diz: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Você está preparado para isso? Se você estiver preparado para isso, você é um discípulo de Cristo. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para continuar este assunto. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações: 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós estamos falando perseguidos por causa de Cristo. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, disse Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 9, se você quiser conferir aí na sua Bíblia. De acordo com o site Portas Abertas, do irmão André, existe hoje no mundo 260 milhões de cristãos perseguidos. E quando eu falo perseguidos aqui, eu estou falando de pessoas que a perseguição ela é tamanha que os cristãos têm medo, às vezes, de ir à igreja. Se eles afrontarem e quiserem demonstrar desta forma a sua fé, os seus filhos não estarão mais seguros, podem ser arrancados deles, podem perder seus filhos. Violência extrema na família e fora dela. Não há liberdade para professar a fé em Cristo. Existe hoje pelo menos 50 países no mundo, nações onde os cristãos são alvo de intolerância. Quando o presidente do nosso país falou da cristofobia no seu discurso lá da ONU, ele falou de que os países, pelo menos esses 50 países, deveriam receber essa notícia através de um órgão mundial como a ONU, Organização das Nações Unidas, de que deve combater a intolerância à fé cristã nesses países. O Brasil, a nossa intolerância é à la carte, a intolerância à la
brasileira, né? Aos moldes da nossa nação. Nós vemos como a cristofobia aqui no nosso país. Nós vemos ela de outras formas. Por exemplo, cristãos, muitos jovens cristãos não têm coragem de se declarar que são cristãos dentro de muitos ambientes universitários no nosso país. Eles seriam ridicularizados ali dentro do ambiente universitário quando diz que são cristãos. Eu até escrevi uma carta aqui para a reitora da UFGD em Dourados, pedindo que a fé cristã dos nossos jovens fossem respeitadas também dentro da universidade. Não queremos privilégio, que eles sejam mais respeitados do que os outros. Não, queremos que eles sejam respeitados iguais aos outros. Eles também são cidadãos de direitos e deveres da nossa pátria e estão dentro das universidades, onde deve ser um ambiente de liberdade, não de opressão à sua fé cristã. Mas basta você olhar, por exemplo, as manifestações de rua no nosso país, as passeatas das avenidas, a ridicularização do nome de Cristo, pessoas ridicularizando o sacrifício de Cristo, o martírio, sendo pregados na cruz ali de formas para mostrar a nudez, para defender alguma bandeira, mas na verdade para fazer escárnio da nossa fé cristã. Poderíamos citar aqui agentes culturais, peças de teatro, retirada de qualquer tipo de elemento que simboliza o cristianismo de ambientes públicos e até mesmo a tentativa de tirar qualquer cheiro de religiosidade de ambientes públicos do nosso país, em nome de que a nossa nação é uma nação laica. Meus queridos, nós devemos entender que o que está por trás disso é algo muito mais sério. Jesus está dizendo aqui, e nós devemos estarmos atentos a isto, que nós seríamos odiados e atribulados e mortos, e todas as nações haveriam de nos odiar por causa do seu nome. Mas o que eu quero traçar aqui com o meu caro telespectador, alguns aspectos que eu julgo importantes. Primeiro, você deve saber que não há uma neutralidade nesse assunto. Na verdade, aquilo que a sociedade tenta negar, o céu e o inferno, o mal e o bem, os que são de Deus e os que não são de Deus, cada hora fica mais notória nessas coisas. Não há neutralidade. Ou você pertence a Cristo, ou você está fora do reino de Deus e passa a odiar a Cristo. Então, não tem neutralidade nessas coisas. Não, o país vai ser laico. Não, ele está se tornando um país ateu. E quem quiser defender o ateísmo, defenda, mas não tire de nós a liberdade de defender, pregar e proclamar a fé cristã no nosso país, até porque toda a estrutura do nosso país, toda a formação cultural, histórica do nosso país está alinhavada à fé cristã e não tem como retirar isto do nosso ambiente. Lembrar que, primeiramente, nós devemos estar atentos para o fato de que não devemos entrar como cristãos nessa onda de politização. A cristofobia parece que é um negócio já politizado, mas o que eu quero te dizer é que é uma realidade que precisa de ser considerada. É uma realidade a ser considerada também na nossa pátria. Mas o que nós devemos fazer, de um lado, é não entrarmos nesta pilha. Se tiver que sofrer o dano por amor a Cristo, vamos sofrer o dano por amor a Cristo. Mas não vamos politizar, entrar em discussões desnecessárias, até porque nós precisamos de pregar o Evangelho nesta pátria. E se começarmos a politizar esses assuntos, começamos a fechar as portas para a pregação do Evangelho no nosso país. As pessoas vão começar a ter maior resistência à pregação do Evangelho no nosso país. Então, é uma realidade que nós devemos considerar. A segunda realidade, a primeira é não politizar, a segunda realidade
lembrarmos dessas palavras de Cristo. Jesus está nos alertando aqui no seu sermão profético que à medida que vão aproximando o fim dos tempos, o ódio ao seu nome aumentaria na terra. E o que nós estamos passando hoje nada mais é do que esta proliferação do ódio ao nome de Cristo, porque o tempo se aproxima. Então, Jesus nos avisou e devemos sair conscientes. Quando você sair de casa para o seu trabalho, para o seu estudo, você vai enfrentar uma sala de aula, ou você vai para um consultório, ou para a sua empresa, ou para o seu trabalho de uma forma geral, que seja na sua lavoura, onde você for, você deve ir como um cristão, você deve ir consciente de quem você é. Porque também nós temos hoje no Brasil muito cristão nominal, que não dá um testemunho do nome de Cristo. Então Jesus diz: aqueles que dão um testemunho do meu nome, que estão identificados comigo, que me amam, que andam pelos meus caminhos, que a pessoa identifica aquela pessoa com Cristo, serão odiados pelo meu nome. E por outro lado, nós devemos admitir que há muitos escândalos em igrejas cristãs no nosso país, de uma forma ou de outra, não nomeando aqui estas igrejas cristãs, mas há muitos escândalos. E Paulo, quando escreveu a sua carta aos Romanos, ele alerta o seguinte: olha, o nome de Cristo tem sido escandalizado no vosso meio por vossa causa. Muitos que se denominam cristãos e não dão um bom testemunho de Cristo. Escândalos de todos os lados, comprometimentos de todos os lados, e aquela neutralidade do Evangelho, para que o Evangelho seja proclamado na graça e na misericórdia de Deus, às vezes tem sido esquecido. Então eu quero chamar a sua atenção para o fato de que também há muitos escândalos no nosso meio, em igrejas cristãs, sejam elas evangélicas ou não, mas igrejas cristãs, deixando grande fonte de escândalo no meio da nossa sociedade, quando deveria deixar um belíssimo testemunho do Evangelho de Cristo. Muitas pessoas escandalizaram do próprio Cristo. Então não é todo tipo de escândalo que eu posso levar aqui em consideração, mas aqueles escândalos que trazem desonra ao nome de Cristo, esse sim eu devo escandalizar. Às vezes alguns nos chamam de fanáticos, ou os calvinistas, eles são muito radicais. Não, nós não somos radicais, nós somos bíblicos, mas nós vivemos num mundo tão rebelado contra Deus, que um pouquinho de obediência ao Evangelho já é considerado como radicalismo na nossa pátria. Não há radicalismo, mas há uma lealdade, uma fidelidade ao Evangelho. Não estamos dispostos a negociar os valores do Evangelho, o nosso temor a Deus, a obra poderosa e graciosa de Cristo para a salvação do pecador, a igreja existir como igreja, as famílias existirem como famílias, conforme ensinado na palavra de Deus, o pai, a mãe, os filhos, de acordo com o ensinamento e a instituição da palavra de Deus, sermos verdadeiros compatriotas da nossa pátria, ou seja, nós somos cidadãos dos céus, mas somos também cidadãos dessa terra, com direitos e deveres, com a consciência de cidadania, e devemos amar a nossa pátria, mas devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, não há radicalismo, mas há um zelo pela obediência à palavra de Deus e pela pregação fiel, leal do Evangelho, porque Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Não sou melhor do que os meus irmãos, eu sou o principal dos pecadores. Isso foi o apóstolo Paulo que fez, e todos nós, que falou, e todos nós, como crentes em Cristo, devemos aplicar esta realidade a nós mesmos. Então Jesus está dizendo: olha, por causa do meu nome, vocês serão atribulados e vos matarão.
Por causa do meu nome, vocês serão odiados de todas as nações. Se você quer ser um cristão, você tem que ter consciência disso. E não ficar murmurando por qualquer perseguição, e nem achar que está sendo o próximo mártir do cristianismo por causa de passar por alguma restrição, ou abuso, ou afronta pelo nome de Cristo. O que se espera de você e de mim é que sejamos cristãos autênticos, que a nossa fé não venha esmorecer diante dos desafios da nossa época, que não venhamos a negociar nossos valores e os nossos princípios para passarmos por bonzinhos e simpáticos aos olhos do mundo. Tem muito crente que tem medo de assumir uma postura de discípulo de Cristo, aquele discípulo radical no sentido de não negociar os seus valores, porque quer a amizade do mundo, quer receber os aplausos do mundo. E Tiago diz: "Oh, infiel, você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?" O que a Bíblia diz é que o mundo não vai te amar, ele vai te odiar por causa do nome de Cristo. Você está disposto a isto? Se você quiser ser um discípulo de Cristo, você tem que ser autêntico. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o nosso programa. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, com alegria nós chegamos aqui ao final do programa Andando com Cristo neste dia. Quero agradecer a sua audiência, a sua participação conosco aqui na TV Grande Dourados, a TV da família douradense. E nós vamos encerrar este nosso programa orando, falando com Deus. Vamos falar com Deus. Oração é conversar com Deus, oração é tocar o céu, oração fez... Senhor Deus, a Tua palavra nos alerta de dias difíceis que viriam sobre a terra. Nós estamos vivendo, ó Deus, tempos difíceis sobre a terra. Há uma perseguição direta a cerca de 260 milhões de cristãos em 50 nações do mundo. Nós oramos pela igreja perseguida e sabemos que aqueles que querem ser discípulos de Cristo terão que ter uma fé autêntica, consciente, e têm que seguir ao Senhor apesar de todas as adversidades. Oramos por aqueles que nos assistem agora e pedimos que esta graça poderosa do Evangelho, que salva, transforma pecadores em novas criaturas, esteja chegando ao coração daqueles que nos assistem agora. Oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Redentor. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grande Dourados, esse programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Fica o convite para estar conosco nas nossas programações. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro aqui. O céu ficou parado, para Elias o holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, logo o céu se abre. Quando eu oro, a terra estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar.